Eu sou a Franciele da Silper, sou terapeuta de família, de casais, trabalho com relacionamentos, trabalho com inteligência emocional. Quero aproveitar para convidar você para me seguir nas minhas redes sociais, que é Franciele da Silper, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, todos esses lugares você vai me encontrar como Franciele da Silper tudo junto, D-A-S-I-L-P-E-R, da Silper tudo juntinho. Primeira coisa, deixa eu contar para você. Eu sempre tive muito interesse de trabalhar com mulheres, porque o universo feminino, ele é muito cheio de coisas pra gente trabalhar. A mulher, ela ocupa hoje um papel tão importante na sociedade. Um papel que há um tempo atrás não era se dado tanto esse valor, né? É um papel que ao longo do tempo a mulher foi conquistando. Ainda assim se tem muito a fazer, mas hoje a mulher sim, ela tem crescido e ela tem conquistado um espaço fantástico e grandioso na sociedade, e ela faz a diferença. Ela faz a diferença por duas perspectivas. A mulher, ela é a base no sentido da família, em questão de união da família, em questão de educação de filhos. A mulher, ela faz toda a diferença, mas a mulher, ela também é uma peça importante na sociedade. A forma como a mulher age, o comprometimento com o trabalho, os espaços que a mulher tem conquistado. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres. E eu desenvolvi uma pesquisa, e eu fiz essa pesquisa com 350 mulheres. Eu disponibilizei essa pesquisa nas redes sociais, eu enviei para todas as mulheres que eu tinha contato e totalizou um número de 350 mulheres. E nessa pesquisa que eu fiz, eu coloquei ali uma pergunta. E essa pergunta era relacionada justamente a como elas se sentiam em relação ao exercício da maternidade. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que nas respostas que foram colocadas ali, na forma como elas se expressaram em relação a como se sentiam sobre a maternidade, apareceram diversas culpas. A culpa assim mais votada, a culpa que mais apareceu era por não terem sido presentes na vida dos filhos. Então, muitas mães hoje se culpam por não ser presente na vida dos filhos. Outro fator que foi de bastante importância nesse processo de conseguir, né, de entender o que acontecia com as mulheres, deixa eu arrumar aqui, gente, foi a questão das mulheres, elas não se sentiam boas o suficiente como mães. Então essa foi a segunda culpa que super apareceu. A terceira culpa que as mulheres colocaram que sentiam como mães era não saber lidar com algumas dificuldades na educação dos filhos. Então as mulheres assumiam essa culpa. A quarta culpa que elas colocaram era ter errado com os filhos. Então, terem cometido erros com esses filhos. A quinta era não ter escolhido um bom pai para os filhos. E a sexta era não ter condições de ajudar mais os filhos. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, diante dessas culpas que as mulheres apresentaram nessa pesquisa, o que foi mais apontado foi o fato de não terem sido presentes na vida dos filhos. Se você é mãe, você sabe o quanto é importante o papel que você desempenha com o seu filho e o quanto faz a diferença a sua presença na vida dele. O que me impressionou também foi o fato de que essas mulheres que alimentavam essa culpa por não serem presentes, essas mulheres geralmente eram mulheres que tinham uma atividade, né, uma vivência profissional fora de casa, ou que tinham outros compromissos, ou que tinham uma carreira, né, uma jornada dupla de trabalho. Hoje em dia, isso é muito presente. Muitas mulheres hoje, elas têm a sua jornada de trabalho, elas cuidam da casa, mas ao mesmo tempo se desenvolvem profissionalmente, e muitas vezes isso se torna uma dificuldade nessa questão de conseguir lidar com os filhos ou não. Então, gente, antes da gente falar sobre a maternidade, eu preciso entender um pouquinho sobre o que é culpa. Porque muitas vezes a gente se culpa por muitas coisas e não entende muito bem como funciona essa questão desse processo da culpa e até que ponto é culpa, até que ponto não é. Então, olha só que interessante. O que é a culpa? A culpa é quando você tem um sentimento gerado por uma percepção de que você falhou com alguém. Ou você falhou com outra pessoa, ou você falhou com você mesmo, ou pelo menos você imagina que o outro pensa que você falhou. Então a culpa, a base da culpa, ela está numa situação em que você entende e outras pessoas também entendem que houve uma falha.
Geralmente a culpa, ela está relacionada a coisas do passado, a situações do passado. Então, sempre quando você está se sentindo culpado, é por situações que já aconteceram. Só que às vezes existem pessoas que se culpam por coisas que não aconteceram. É interessante a gente parar para pensar, porque a culpa, ela é um sentimento gerado por um pensamento que foi gerado por uma emoção. Então, quando você se culpa diante das coisas que da forma como você, por exemplo, educou o seu filho, você tem que entender que você está olhando para coisas que você já passou, coisas que você já viveu. São situações que você já experimentou, você já experienciou e você entende que você falhou. A questão aqui é importante que, quando eu entendo que eu cometi uma falha, sendo legítima, sendo real, isso vai fazer com que eu consiga ter a possibilidade de modificar a minha atitude. Então, quando você pensa na questão de culpa, você precisa entender primeiro, a culpa que você sente é por algo que realmente aconteceu ou por algo que não aconteceu, por algo que você imagina que aconteceu. São por pensamentos que você teve, são por ações realmente que você teve. Então, essa questão da culpa é importante. Então, você entendendo o que é culpa. A culpa é algo gerado, né? É um sentimento gerado por você entender que você falhou em alguma situação. Como é que você faz, então, para lidar com essa culpa? Antes da gente entrar na questão da maternidade. Gente, olha só. Muitas pessoas, elas têm medo de errar. E às vezes o meu medo de errar acaba fazendo com que eu sinta muita culpa sobre muitas coisas. Mas uma coisa importante que eu posso fazer para conseguir aprender a lidar com essa situação é desenvolver uma intenção positiva nas minhas ações. Quando eu sou alguém que faço as coisas destrambelhadamente, sem parar para pensar e avaliar o resultado dessas minhas ações no meu dia a dia, quando eu sou alguém que fala as coisas sem pensar, quando eu sou alguém que age com os filhos, com o marido, com o trabalho, sem pensar, e eu não tenho uma intenção bem clara para mim sobre o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, existem grandes chances de gerar uma culpa. Quando eu entendo qual é a intenção do porquê eu estou fazendo, por mais que essa minha atitude gere um desconforto, eu consigo ter uma facilidade na correção dessa atitude. Agora a questão aqui é, quando eu não tenho esse desenvolvimento dessa intenção bem claro. Então desenvolva essa intenção, entenda qual foi a intenção por trás de cada ação. E para isso, você não pode ser alguém que vive de maneira destrambelhada, alguém que não cuida da maneira como você age, inclusive com os filhos. Então, você entendendo esse contexto, a gente consegue agora entrar numa parte bem importante, que é nessa questão do desenvolvimento da maternidade. Então, pessoal, olha só, mães e pais, né? Embora o foco aqui seja para maternidade, mas mães e pais. Uma coisa importante para que você entenda, eu estou propondo para você aqui que você não alimente culpas sobre coisas que não aconteceram, ou que você não fique sofrendo por culpas, por coisas que já passaram, mas que você olhe para o futuro, para o presente e para o futuro e promova uma diferença no seu modo de agir. É importante também entender que a maternidade, ela tem responsabilidades reais. Porque quando você se propõe a colocar alguém no mundo, você assume responsabilidades em 3 áreas da sua vida que são importantes. Por exemplo, independente se você crê na existência de um Deus ou se você crê em alguém que gera a vida, mas quando você tem um filho, você traz alguém a este mundo, você assume essa responsabilidade com Deus ou com como você o chame. Por quê? Porque ele é o originador da vida. E quando você tem essa noção, né, de que a vida é um presente, ela é algo dado por Deus ou por como você entenda, isso é um presente que não está em você, que não vem de você, você assume responsabilidades diante desse Deus, ou como você entenda, de cuidar e educar dessa criança, para que esse ser ele tenha um propósito de vida, para que ele tenha um propósito na existência. Porque quando você não compreende o quanto é importante o teu papel no desenvolvimento desse serzinho, que ele precisa ter um propósito de vida, ele precisa ter uma missão, que ele precisa fazer a diferença, você não está contribuindo para a existência dessa criança e há grandes chances de que essa falta dessa noção vá gerar mente.
Então, quando você entende a importância de você educar um filho para que ele tenha um propósito, uma missão, você tem um olhar sobre esse filho de uma forma diferente. Por exemplo, muitas vezes eu vejo aqui no consultório mães chegarem aqui e apresentarem as suas culpas porque enquanto elas estavam passando por um processo importante na educação dos filhos, que são os primeiros anos de vida, gente, eles são muito importantes. Enquanto essas mães estavam passando por esse processo, muitas delas estavam focadas, por exemplo, em resolver situações pessoais das quais interferiam na vida desse filho. Então, é importante que você entenda. Eu lembro quando eu era adolescente, eu falo nós porque eu tenho 2 irmãos, quando nós éramos mais jovens, o pai, ele tinha uma frase que ele falava muito pra gente. Ele dizia assim, ó, vocês não podem existir só para fazer peso em cima da terra. Vocês não podem existir só para fazer peso em cima da terra. E eu sempre achei essa frase muito interessante. Porque a existência de um ser humano, você colocar um ser humano no mundo é tão importante e você que é mãe, que é pai, é responsável por dar esse propósito de vida, de existência para essa criança. E quando você faz isso, quando você se envolve com isso, quando você entende que você assume essa missão, essa responsabilidade, isso diminui as chances de que você tenha culpas sobre a forma como você reagiu com esse filho. Outra área que você assume uma responsabilidade é com a sociedade. Eu gosto muito de uma escritora cristã que de vez em quando, assim, ao ler os comentários dela, ela fala umas coisas muito reais, assim. E ela diz pra gente o seguinte, que nenhum pai tem o direito de, ou mãe, né, tem o direito de colocar um filho no mundo para esse filho se tornar um incômodo. Olha o quanto isso é sério. Então, quando você tem um filho, você assume uma responsabilidade com a sociedade. Porque o seu filho, você se compromete comigo, com os seus vizinhos, com as pessoas que moram no seu bairro, com as pessoas da cidade, você se compromete com essas pessoas de que a educação que você vai dar para esse filho, a forma como você vai cuidar, educar e dar sentido de vida, propósito para ele, vai ser tão útil e tão importante que ele vai ser alguém útil pra gente como sociedade. E essa mesma escritora cristã, ela fala pra gente o seguinte, que os pais e mães, né, que não têm essa noção de que eles assumem esse compromisso com a sociedade, eles estão criando uma onda de males que afeta outras pessoas, outras sociedades e governos. Então pensa o quanto isso é importante, o quanto isso é sério e o quanto você entender que você assume essa responsabilidade quando você tem um filho, você assume isso, o quanto isso é importante. Você focando nisso que é realmente principal nesse processo de educação, as chances de que você olhe para trás e pense assim, bom, poxa, eu não dediquei o tempo que eu deveria ter dedicado. Eu estava preocupada com outras coisas e outras situações enquanto deveria estar focada na educação do meu filho. Você entender que você assume essa responsabilidade com o originador da vida, você entende que você assume essa responsabilidade com as pessoas da sociedade, isso faz com que você esteja comprometido com a educação desse filho. Isso faz com que a sua maternidade, ela tenha um propósito. E claro, você também assume responsabilidade com esse filho. Mães e pais, vocês exercem uma função importante, mas as mães nesse caso, né, que o assunto hoje é maternidade, vocês exercem uma função muito importante nesse processo de educação. Então, olha só, você assume essa responsabilidade com esta criança. Porque quando você educa esse ser humano para ser alguém útil na sociedade, você está ensinando ele, instrumentalizando ele a conseguir viver no dia a dia e conseguir se relacionar e conseguir ali dessa forma se desenvolver nesse processo de vida e de existência. Uma vez eu estava fazendo palestra sobre educação de filhos e uma mãe, no meio da palestra, ela pediu a palavra e ela disse assim, Fran, quando os pais não educam os seus filhos e não entendem a responsabilidade que eles exercem diante dessa educação, ela disse assim, se os pais não entendem isso, se a mãe não entende isso, a polícia o fará. E eu achei tão interessante essa frase, né? Quando você falha nesse processo de compromisso com o seu filho, de educar esse filho, um dia alguém fará. E ali ela disse a polícia, mas eu diria para você a vida vai se tratar de educar. Por exemplo,
Uma coisa que eu sempre falo, e isso é uma verdade, tá? Pais ausentes, eles deixam marcas na educação de um filho. Mas os pais que mimam, a mãe que mima, ela deixa muito mais, entende? Porque ao mimar um filho, você está criando alguém que provavelmente vai se tornar incompetente nessa questão do desenvolvimento da vida, porque é importante, algumas frustrações, elas fazem parte. Então, quando você se entende nesse processo de educar, quando você entende que ao seu filho nascer, você desenvolve com ele um compromisso de instrumentalizar esse filho para ele habitar e viver e se relacionar, né, no mundo, você começa a colocar propósito na sua forma de ser mãe. Você começa a entender que um filho não é apenas um ornamento na sua vida, que filho não é para segurar casamento, que ter um filho e ser mãe não é apenas para uma companhia para o seu dia a dia ou porque você acha que está ficando já velha e se não tiver filho logo você nunca mais vai ter. Um filho, gente, é uma responsabilidade. Quando as mães entendem isso e elas assumem esse papel na vida delas... Desculpe. E no dia a dia delas, quando elas entendem isso e assumem isso, a maternidade torna significativa. O problema é quando você não assume esse papel, quando você não entende essa importância e você vai vivendo. E futuramente você olha para a obra das suas mãos, né, para esse processo de educação, e você não vê resultados. Quando você olha e pensa assim, poxa, mas faltou tempo, eu deveria ter tido mais tempo. Eu deveria ter escutado mais, eu deveria ter... E muitas vezes não tem esse tempo porque está focado em outras coisas. Então uma coisa assim que é importante você parar para pensar, se você que está me assistindo agora não é mãe, você precisa entender que o dia que você assumir essa responsabilidade de ser mãe, você assume algo fantástico na sua vida, que é poder instruir um ser humano a ser útil e ser uma bênção para a sociedade, para ele mesmo, entende? Para o originador da vida. O problema é quando você não faz isso. Fran, mas eu tenho medo de fazer isso. Uma coisa assim que eu ouço muito, né? Fran, mas a gente aprende a ser mãe sendo mãe. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Se você deixar para aprender, para se preparar para ser mãe, só quando você se torna mãe, você vai aprender muito naquela questão do acerto e do erro, É importante que você leia sobre o assunto, assista palestras sobre o assunto, converse com outras pessoas, que você analise qual é a intenção do porquê você quer esse filho. É importante você entender isso. Quando você faz essas análises, quando você faz esses pensamentos, você está promovendo em você, você está pensando qual vai ser a sua utilidade nesse projeto tão importante, tá? Porque, pensa comigo, eu anotei aqui na minha lista, né, para conversar com vocês, por exemplo, algumas consequências de quando não há essa interação. Um dos grandes males que se faz é criar reizinhos. Sabe o reizinho? Aquele filho que é meio reizinho dentro de casa? Que ele é que escolhe, ele é que manda, ele é que faz, ele é que acontece, ele é que escolhe o canal de que vai ser assistido, ele é que escolhe o lugarzinho dele na mesa, ele é que escolhe onde a família vai, ele é que escolhe tudo. E tudo funciona com base no choro, no grito, no jeito dele. Quando ele vai no mercado, esse reizinho compra o que ele quer. Criar e educar reizinhos é um grande problema. Porque existem algumas situações no nosso caráter que geram fibra moral diante de algumas frustrações que nós passamos. Então, aquele pai que não frustra, que não ensina o filho a alguns nãos que são importantes, aquela mãe que não ensina o filho a alguns nãos que são importantes, certamente lá no futuro, e talvez não no futuro tão distante, ela vai olhar para aquele filho e talvez ela vá se perguntar, ou vai ver, se perguntar do tipo assim, poxa, onde foi que eu errei com essa criança? Por que o meu filho é assim? Posso dar um exemplo para vocês. Eu atendo aqui no meu consultório uma avó. Essa vozinha, ela já tem mais de 70 anos. E ela criou o neto dela, porque
o filho dela, que é o pai desse neto, e a nora, eles são dependentes químicos. Então ela cuida, ela educa, ela cuidou e educou esse filho, esse neto, desde quando ele tinha um ano e meio, 2 anos. Ele era pequenininho. E aí, esse neto cresceu. Só que esse neto foi educado nesse sistema de reizinho. Por quê? Porque esse neto ele não passou por nenhuma frustração, ele ouvia sim para tudo. E muitas vezes os pais confundem, né, o excesso do sim com demonstração de amor, e não, dizer não também é demonstração de amor. Ensinar o filho a lidar com as frustrações também é demonstração de amor. Mas como eu estava falando para vocês, essa avó, ela acabou criando esse filho, esse neto, num sistema de reizinho. E ao criar esse neto nesse sistema de reizinho, hoje o neto tem 14 anos e o neto bate nela. Entende? Eu penso o quanto isso é sério. Então, esse sistema de educação em que você supervaloriza essa situação desse filho reizinho, isso vai gerar consequências. E talvez futuramente você vai olhar para a forma como você educou esse filho e você vai se culpar. Então é importante que você entenda que a questão de administrar as frustrações, de dizer os nãos, faz diferença no dia a dia desse filho. Lembrando que bom caráter não vem no DNA. Bom caráter é algo que você desenvolve, algo que se aprende. E interessante quando a gente fala sobre bom caráter, né? Como é que os filhos aprendem esse bom caráter? Quem ensina para eles? São os pais, são as mães. São quem? As mães comprometidas. As mães focadas na educação. As mães que entendem que quando o filho nasce, ela assume um compromisso. Ela assume um compromisso com esse filho, porque um filho que não é educado, ele vai sofrer. Ele vai sofrer na sociedade, ele vai sofrer nos relacionamentos, ele vai sofrer para arrumar emprego, ele vai sofrer, tá? E ela também entende que ela assume responsabilidades com as pessoas à volta, porque esse filho precisa ser uma bênção para mim, uma bênção para você, ele precisa fazer a diferença. Então, quando você entende isso, você se esforça na questão da educação do caráter. E gente, assim, ó, como eu falei para vocês, o que é o caráter, né? O caráter é você fazer o que é certo, porque é o certo a ser feito, independente se você vai ter um ganho com isso. Muitas pessoas fazem o que é certo porque tem medo da consequência. Não fazem o que é certo porque é o certo a ser feito. Fazem o que é certo porque tem medo de uma possível consequência. Então, é importante que você entenda que essa fibra moral, essa educação do caráter, ela vem da forma como você age, da forma como você entende a maternidade. E aqui, gente, eu não quero colocar mais culpa sobre você, mas eu quero dizer para você que o processo de educação de um filho é a sua maior obra. É a coisa mais incrível que você vai fazer na sua vida. É a coisa mais fantástica que você vai fazer na sua vida. Então, para que você não desenvolva essas culpas, é importante que você entenda qual a intenção do porquê você está fazendo e agindo, como você está agindo com esse filho. E lembrando vocês lá do começo, a culpa, ela é originada pelo quê? Pelo meu sentimento, pela minha compreensão de que eu cometi uma falha. Então, se a culpa é originada pela sensação de que eu cometi uma falha, eu preciso entender que eu não posso aprender a ser mãe somente sendo. Eu preciso me envolver com esse assunto, eu preciso buscar conhecimento sobre esse assunto, eu preciso ouvir palestras sobre isso, ler sobre isso. O que os psicólogos falam, o que os terapeutas falam sobre educação, o que eu posso fazer, que técnicas eu posso desenvolver com esse filho. Porque muitas vezes essas dificuldades, né, essa questão de, eu vou aprender sendo. Porque pensa comigo, gente, você se prepara para tanta coisa na vida. Você quer fazer uma viagem, você se prepara. Você quer estudar, você se prepara. Você quer comprar uma casa, um carro, você se prepara. Por que não se preparar para o maior projeto da sua vida? Mães, por que não se prepararem para o maior projeto da sua vida, que é a educação desse filho? Então lembra que o caráter, ele não vem
no DNA, ele precisa ser ensinado. Para evitar que você tenha essa sensação de culpa, se envolva nesse projeto. E se envolver no projeto não é dizer sim para tudo. Se envolver no projeto da educação de um filho não é você procurar essa demonstração de amor e de carinho, sempre dizendo sim para tudo, criando um reizinho. Não seja covarde, diga os nãos que você precisa dizer. Seja uma mulher de fibra. Por quê? Porque quando você olhar para o resultado da educação desse filho, a possibilidade de que você se sinta culpada, ela reduz bastante, ela reduz muito, tá? E aqui vem outra coisa importante, como eu falei antes para vocês, muitas mulheres têm jornada dupla, eu sei, e muitas delas, a renda da família depende delas. Mas eu volto lá porque eu falei antes, você precisa entender que quando você tem esse filho, você se torna extremamente responsável por esse processo de educação dele. E só para eu já ir encerrando o nosso conteúdo de hoje, até para a gente já ir, né, amarrando tudo, essa mesma escritora cristã que eu falei para vocês, é claro que isso aqui ela escreveu numa perspectiva cristã, mas se aplica para qualquer situação. Ela diz, olha só que interessante o que ela fala sobre a obra das mães. Ela diz assim, ó: nenhuma outra obra pode se comparar à sua em importância. Ela, tá falando da mãe, não tem como artista de pintar na tela uma bela forma, nem como escultor de cinzelá-la no mármore, nem como escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como músico de exprimir em melodia belos sentimentos. Olha que interessante. Cumpre-lhe, com o auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. Como eu falei para você, ela escreve por uma perspectiva cristã, mas o que ela está dizendo aqui? Que a maior obra que você vai desenvolver é a educação desse filho de forma que ele seja útil para a sociedade. Fran, mas eu não quero me sentir culpada. Então abrace essa responsabilidade. Entende? Saiba que você tem muito a contribuir. Que quando você decidiu ter esse filho, independente se foi planejado ou não, mas você teve esse filho, faça com que ele seja uma bênção. Uma bênção para você, uma bênção para ele mesmo, uma bênção para a sociedade. Faça com que essa obra de maternidade ela aconteça. Fran, mas eu cometo muitos erros. Gente, todos nós erramos. E aqui eu já quero entrar num ponto importante, como eu falei, porque eu tô amarrando as coisas. Se você entende que você cometeu algum erro com os seus filhos e seus filhos já cresceram, vá até eles, peça perdão. Peça perdão, é nobre da sua parte ir lá e pedir perdão. E se os seus filhos ainda são pequenos e você ainda tem muita influência sobre eles, abrace essa obra, esse ministério tão importante para que você consiga entender o quanto você pode fazer de diferença para esse filho. Então, quais são as chances de você reduzir, né? Quais são a forma mais eficaz para você reduzir a culpa no exercício da sua maternidade? É envolvendo-se de forma eficiente, é não deixando nada para depois, é fazendo aquilo que você de fato precisa fazer, é sendo comprometida, é não achando desculpas, é tirando tempo para estar com esse filho, por mais que esse tempo seja reduzido, seja pouco, é estando presente, é se você não está bem emocionalmente, procure terapia, vá se resolver, porque você é a maior influência da vida desse filho. E eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua vida. Gente, mães que estão me assistindo agora, se você tem essa dificuldade, se isso para você é uma preocupação, eu me coloco à disposição para a gente conversar sobre esse assunto. E eu posso trazer para você muitas perspectivas sobre essa situação que com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Você pode me procurar nas minhas redes sociais, Franciele da Silper. Você pode procurar no Instagram, no Facebook, no YouTube, e você vai ver que existe muito conteúdo ali para você consumir, que pode ajudar você nesse processo de educação. Mas em nenhum momento pense que você não tem importância porque você tem. Você é a maior influência na vida do seu filho. Como é que eu faço para não ter culpas? Eu preciso me envolver. O não envolvimento gera, sim, culpas futuramente. E aí é importante que você entenda o quanto isso vai fazer diferença no seu dia a dia. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Nós nos vemos na próxima semana no nosso último encontro. Nesse nosso último encontro, nós vamos falar sobre
como você pode fazer para se reerguer nesse momento de crise, profissionalmente, emocionalmente, que passos você pode dar para conseguir se colocar novamente numa situação que te dê força e condição de prosseguir. Então, nós nos vemos na semana que vem, no dia 29 de setembro, às 19h30. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!